A magia de Escher. A arte de Maurits Cornelis Escher, 1898 a 1972, vem maravilhando milhões de pessoas de todas as partes do mundo e todas as idades há mais de meio século. Escher nos confronta com fenômenos estranhos que, por parecerem firmemente integrados à realidade cotidiana, não se destacam de imediato. O espectador muitas vezes volta a olhar a imagem para conferir aquilo que viu. Esse segundo olhar é o momento do espanto, do piscar de olhos perplexo. Só agora você se dá conta de haver algo estranho naquilo que viu nitidamente sem, no entanto, ter assimilado. Certas obras como Cascata e Belvedere têm, à primeira vista, um ar antiquado. Mas quem olha bem percebe toda sorte de detalhes incongruentes. A água não corre para cima. Uma escada com um homem em pé não pode estar simultaneamente dentro e fora de um mirante. O mundo de Escher combina objetos incompatíveis. O artista sempre nos propõe a mesma questão. Abre aspas. Por que o mundo, ao menos o mundo retratado na arte, não pode ser uma combinação de diferentes realidades? Fecha aspas. Escher põe em evidência os vínculos entre tempo e espaço, entre eternidade e infinitude, na superfície plana do desenho. Na pintura europeia ocidental, a perspectiva central é, tradicionalmente, o meio de vivenciar a profundidade de uma paisagem. Em seu interesse pela perspectiva, Escher se assemelha a um artista clássico. Até recentemente, o período italiano, 1922 a 1935, era considerado como uma fase à parte em seu desenvolvimento artístico, sem conexão com o resto da obra. Belas imagens, mas muito tradicionais, dizia-se. O verdadeiro Escher teria desabrochado apenas em 1937, dois anos após a saída da Itália, quando surgem as ladrilhagens e as ilusões de ótica. Até então reinavam os temas tradicionais, paisagens, natureza, vistas urbanas. Mas a crítica recente vem se conscientizando de que o realismo e a ilusão de ótica são, para Escher, ferramentas gêmeas, ideais para expressar a combinação da eternidade, perspectiva e espaço, com a infinitude, ladrilhamento e tempo. Esse insight permite discernir a existência de um fio ininterrupto na obra do artista. Novos pontos de vista surgem a partir da retomada e da recombinação de interesses antigos. Na segunda metade do século XX, maré alta do abstracionismo, Escher manteve-se ligado ao realismo. Ao mesmo tempo, buscou uma forma de expressão, uma metáfora para conceitos abstratos tais como eternidade e infinitude. O ladrilhamento, ou o preenchimento regular do plano, é para ele a solução ideal. Teoricamente, um padrão de ladrilhagem pode se estender indefinidamente tanto no espaço como no tempo. Escher fez duas contribuições específicas aos ladrilhamentos que vieram a desempenhar papel-chave em sua arte. Substituiu as formas geométricas nuas, tais como paralelogramos, por imagens realísticas, e transformou essas imagens, fazendo-as evoluir em vez de se repetirem num padrão estático. Em uma só gravura, Predestinação, a unidade repetida se metamorfoseia de peixe em pássaro. Igualmente importante é que ele faz isso de forma tão natural que, aparentemente, nada de especial está acontecendo. Aqui, mais uma vez, trata-se de um momento de piscar de olhos perplexo. Embora o ladrilhamento fosse considerado por Escher como a fonte de inspiração mais rica de que me nutri, para o meio artístico tratava-se apenas de uma brincadeira matemática, o que impediu que ele fosse oficialmente reconhecido como artista,
moderno por muito tempo. Durante longo período, era mais fácil encontrar uma gravura de Escher em um departamento de matemática do que em um museu. Foi apenas em 1968, 4 anos antes de morrer, que Escher teve uma primeira mostra retrospectiva de sua obra em um museu de renome, o Museu Municipal de Haia, na Holanda. Hoje é muito fácil alterar imagens no computador ou combinar objetos que nada têm a ver um com o outro, como em dia e noite, com uma clicada de mouse. Mas Escher criava seus mundos estranhos com mais cuidado, talhando um bloco rígido de madeira ou arranhando a pedra para litografia. Como nos jogos de fantasia, a arte de Escher cria seu próprio universo paralelo. Ela também demonstra como as coisas podem ser vistas de diferentes perspectivas ao mesmo tempo, algo que hoje se tornou clichê, graças ao Photoshop e aos programas de visualização 3D, mas que para Escher era a solução de um complexo quebra-cabeças, concebida na prancha de desenho. Seu novo universo nasceu e cresceu ao ser desenhado. A arte de Escher se encaixa no País das Maravilhas de Alice. Ela estica a noção de realidade para todos os lados. No entanto, o desejo do artista é ordenar um universo caótico, e para isso ele cria entidades que à primeira vista parecem possíveis, mas que de fato não podem existir. Trabalhando com conceitos clássicos da arte pictórica, como a perspectiva, o moto perpétuo e o reflexo, entretecendo-os com sistemas de ladrilhamento do plano e outros conceitos matemáticos, Escher criou universos inteiros. Em carta de 4 de maio de 1929, enviada da Itália a um velho amigo, ele diz, abre aspas, não conheço prazer maior do que errar por vales e montes, de aldeia em aldeia, deixando a natureza, sem artifícios, agir sobre mim, apreciando o inesperado e o extraordinário no maior contraste imaginável com o dia a dia caseiro. Fecha aspas. O inesperado e o extraordinário são o presente que Escher nos deu em sua longa vida. As subversões das certezas. A mostra do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher, que foi aberta no dia 20 de setembro de 2013 no Palácio das Artes, repetiu o feito de sua itinerância por capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Curitiba, bater o recorde de visitação. Mas não é o livro de visitação repleto de assinaturas que importa para o curador Pieter Chaves. Percebo que o espectador fica, em média, 10 segundos diante de uma obra. Alguns até vão às exposições para dizer que foram. O que fica gravado na memória é muito pouco. O que se quer é que se mantenha o aspecto interessante da obra de arte, fazer com que o público entre nela e a questione, diz Chaves. Para isso, 2 eixos compõem a exposição A Magia de Escher. O primeiro deles é a reunião de 85 obras entre gravuras originais, desenhos e facsímiles, pertencentes à fundação que leva o nome do artista na Holanda. O outro é a montagem que intenta colocar o visitante na brincadeira do artista gráfico por meio de recriações como a de uma imagem plotada no chão que se completa num espelho e instalações. A ideia é treinar o olhar, mas não de maneira didática, e sim divertida. Um hábil artesão do desenho, com bases bastante fundamentadas na matemática, utilizando mais geometria e menos cálculo, Escher intriga com sua percepção da realidade.
Ele descobriu tudo intuitivamente, afirma o curador. Daí a importância de simular em 3D esse mundo imaginário. Ele não tinha o conhecimento de um programa no computador, mas percebeu que o nosso cérebro poderia ser enganado facilmente. Então, por trás de uma imagem aparentemente comum, há uma escada sem fim, por exemplo. É o que mais impressiona. Não foi das tarefas mais fáceis para o holandês, radicado no Brasil, trazer a exposição ao país, tampouco circular por ele. Primeiro porque, ainda que contasse com o acervo da Fundação M.C. Escher, foi necessário um complemento de colecionadores. Ele é um dos artistas mais desejados pelas instituições. Suas obras estão sempre em listas de espera. Havia também uma série de restrições quanto a traslado e armazenamento das obras extremamente sensíveis. Depois de cada exposição, elas precisam ficar 1 ano na gaveta. Foram quase 5 anos de insistência, mas, uma vez que a Fundação se convenceu a estabelecer a parceria, veio a surpresa. A Magia de Escher foi a exposição mais visitada no mundo em 2011, segundo a The Art Newspaper, com mais de 1,2 milhão de habitantes em São Paulo, Rio e Brasília. O Brasil nunca havia entrado nesse ranking. Viramos notícia nacional. Eu mesmo fiquei sabendo pelo meu pai, que mora na Holanda, e viu na televisão. Esse caráter acessível de sua arte é muito importante. Por isso, conseguimos circular. Hoje somos um dos clientes favoritos da Fundação, afirma o curador. Como define Stella Sandrini, diretora do Museu Oscar Niemeyer, no catálogo que acompanha a mostra. Abre aspas. Escher é tão fácil de identificar e, por este mesmo motivo, tão difícil de descrever. Fecha aspas. Chaves comenta que, quando criança, tinha um cartaz com uma reprodução do ilustrador em casa. Ele provou que um artista pode também ser divertido. Essa é uma das várias possibilidades que temos. É preciso enxergá-la. Escher ficou mundialmente conhecido por construir o impossível, explorar ilusões óticas e promover um olhar mais atento do espectador. Ele costuma dizer que talvez estivesse sempre em busca do espantoso e por isso procurasse causar espanto no espectador. Vindo de uma família burguesa, com tradição na engenharia, Escher não foi um aluno excepcional. Sequer obtinha as melhores notas em matemática. O traço veio da infância de maneira livre. O estudo formal aconteceu na Escola de Arte em Haarlem, nos anos 20. Mesmo com características bastante singulares, Escher demorou a obter reconhecimento pelo seu trabalho, especialmente por parte da crítica especializada. E desde as suas primeiras criações, houve o questionamento se o rótulo mais cabível seria o de artista plástico ou de artista gráfico. Para Chaves, curador da exposição, essa é uma atitude curiosa. Ele, como muitos, considera o artista fundamental. Há alguns críticos que achavam que ele era horror, que é um mero ilustrador. Mas eu não concordo, obviamente. Claro que Escher não é um artista que pertence a alguma vanguarda. Não causou nenhuma ruptura na história da arte, considera Chaves. A grande contribuição vem de sua técnica extremamente apurada, capaz de criar e recriar efeitos que passeiam por razão e sensibilidade. Suas gravuras de alta qualidade tinham o dom de um desenho fantástico. Para muitas pessoas, ele é o primeiro artista a que se tem acesso, uma referência. Chaves reitera que é preciso perceber que Escher foi além de um artista gravador e, mesmo assim,
tal especialização não é nenhum demérito. A popularidade que ele conquistou ainda gera desconfiança. Porém, é preciso valorizar suas gravuras, bem feitas, bem executadas. Existe ali uma riqueza artística. Outro aspecto para o qual o curador da mostra chama a atenção é a curiosidade constante que acompanhou a trajetória do artista. Ele era um esteta e tinha essa capacidade de juntar imagens numa espécie de delírio maravilhoso e queria que o público participasse. O público tinha que contribuir imaginando. Por fim, Chaves destaca a coerência do artista. Escher construiu uma carreira de 50 anos e já na obra Flor de Páscoa, de 1921, produziu imagens reveladoras para estender o resto da carreira. Estavam ali a brincadeira com formas, a perspectiva, o espelhamento. Olha só, Fred, olha só. Vou ter que mexer milhões de coisas. Porque ele... Aqui, Fred. Vamos na frente da outra, vamos chegar bem. Obrigado. It's gentle, plastic back. It reminds me of the sound of Sim.
Conversa com a minha irmã direita aí, viu?
presta atenção nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. A escada. Presta atenção na escada. Onde ela tá apoiada e onde ela tá apoiada aqui, ó. Como é que ela pode estar fora e dentro ao mesmo tempo? Fora aqui e dentro aqui, como é que dá? Dá? Não, pai. Olha o espaço. Tem? Que espaço? Não tem espaço nenhum. Ilusão de ótica. Kátia e Aida na televisão. O que nos separa é o que nós jogamos, porque apesar das nossas diferenças, a gente joga uma música. Entendeu? Não, prazer conhecer seu filho. Meu filho. Olha aqui. Qual que você quer? Esse? Você quer que faça o que com ele? Esse?